Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do portal Fisiortopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa E eu sou o Rafael Carisquelard. e nós seremos os hosts desse canal. Esse canal tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Trazendo novidades toda segunda-feira sobre as temáticas de dor e fisioterapia musculoesquelética. Então seja muito bem-vindo e aproveite mais um episódio. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fisiortopedia. E hoje estamos aqui num dia extremamente especial. Estou aqui com o meu grande amigo Bruno Gruninger. Tudo bom, Bruno? Como é que você está? Tudo jóia, tudo jóia. Chegou, nasceu. Nasceu. Estamos aqui comemorando o filho que está nascendo, né? Ele é um processo um pouco longo, né? Que tem que gravar tudo ainda. Mas está num processo, a gente já está vendo a cara dele, né? E já está num formato extremamente bacana. E agora a gente vai chamar os nossos convidados especiais desse podcast. Estamos aqui ao vivo, no nosso primeiro encontro ao vivo da turma de esporte e atividade física, turma 1. Vou chamar um por vez e aí vocês vão ligando a câmera, tá? Então, vou começar. Entrada triunfal. Entrada do pau, né? Vou bater aqui os tambores. E aí vou começar pelo nosso querido amigo Luiz Espanhol. Luiz Espanhol, seja muito bem-vindo. Ah, que homem mais bonito. Olha que garbo e elegância. Bom dia, Espanhol. Tudo bem com você? Olá, pessoal, tudo bem? Conseguem me ouvir bem? Sim, com certeza, com Então tá certeza. bom. Olá, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Então, daqui a pouco o pessoal vai se apresentar e aí vocês vão entender um pouquinho por que esse time está aqui, né? E agora eu chamo também Flávio Brick. Tudo bom, Flávio? Bom dia, pessoal. Bem Bom com vocês? dia. Tudo bem, tudo bem. Tá um Maravilha. lugar bonito, hein, Brick? Pô, vou te falar que eu tô num lugar top, cara. Tô num lugar maravilhoso. Tô beira-mar aqui, ó. Mas sempre com vocês aqui. Nossa senhora. E muito obrigado por arranjar um tempo do mar pra gente. Então, extremamente especial. Tomando E, até uma água de coco. Exatamente, exato. hidratando que o bicho pegou ontem, viu? A preocupação do Brick hoje era ver se ele acordava, tenho certeza. Exatamente isso, exatamente. É, muito bom. E, Kaká, tudo bem com você, Kaká? Diretamente da Bahia. Bom dia, pessoal. Bom dia, Fuco. Bom dia, Bruno. É uma alegria estar aqui com vocês hoje. Muito bom, muito bom. E por último, e não menos importante, Naira Rabelo. Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia. Vou parafrasear o Rafa, boa tarde, boa noite, já que a gente está gravando o podcast. Muito bom, olá. Naira, obrigado por entrar na sala certa, né? Já começando aqui. Já sabendo, né, o que a gente está fazendo aqui. Para vocês não entenderem, a Nara, em algum momento ela falou que entrou na sala do Zoom e ela não estava aqui. Eu não sei qual sala do Zoom que ela estava, mas o importante é que ela se achou, né? Obrigado, Nara, por estar aqui com a gente. Bom, então vamos lá. Estamos aqui no nosso primeiro encontro ao vivo. Esse é o nosso board que a gente criou aqui para literalmente construir todo esse calendário, esse cronograma, conteúdo programático, né? Então, oficialmente, aí Nara Rabelo e Flávio Brix são os coordenadores desse curso, né? Mas ele foi construído com todos os professores juntos aí, né? Então, eu acho que tem uma parte extremamente interessante e a discussão que a gente vai querer trazer hoje está relacionada a quem é o atleta, quem que é esse público que a gente está se direcionando. E a parte mais rica que tem aqui, acho que cada um de nós, literalmente hoje, faz uma coisa diferente dentro da fisioterapia esportiva, né? Então, a gente vai aprofundar, né, um pouco mais sobre isso. Eu vou começar pela ordem aí de chamada aí. Espanhol, me fale, quem é tu e o que que você tem a ver com a fisioterapia esportiva? Rapaz, se não souber responder isso, falar eu não sei quem eu sou e não sei o que eu tô fazendo aqui. Não, tô Essa é a brincando. pergunta sempre mais difícil, ela é muito reflexiva. Não é? Quem sou eu, né? É. Não, então, super prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, por fazer parte desse projeto maravilhoso. Obrigado, né, Leandro Fukuzawa, Bruno. Também obrigado, Flávio e Naira, são os coordenadores aí. Estou me apresentando um pouco, né? Então, eu sou professor. Meu nome é Luiz Espanhol, né? Eu sou professor, tanto aqui da plataforma, mas também sou professor universitário. Sou pesquisador,
sou coordenador de um grupo de pesquisa chamado Simple, sou epidemiologista, tenho doutorado em saúde pública e mestrado em fisioterapia. E também possuo graduação em fisioterapia e em ciência de dados. O que eu tenho a ver com a fisioterapia esportiva, né? É que grande parte da minha trajetória, talvez não toda, mas a maioria da minha trajetória foi voltado a estudar exercício, atividade física e esporte, né? Então eu vejo, estudo, né? Principalmente a questão das prevenções de lesão, a prevenção de lesão nos esportes, e acho que esse é o meu principal vínculo com a área. Muito bom, muito bom. O Luiz é um cara muito humilde, eu sempre gosto disso, né? Ele poderia ter... Eu tava até esperando que ele O continuasse, mas... Luiz, que hoje cedo publicou um artigo, né? Eu acho que o fator H maior dele é que é o dele, né? Então, tudo bem. Então, mas vamos que vamos. Então, depois da humildade do espanhol, eu vou passar pro Brick. Brick, quem és tu e o que você tem a ver com a fisioterapia esportiva? Bom, primeiramente, bom dia a todos aí que nos acompanham. Eu queria agradecer aí a essa equipe, esse time maravilhoso aí, por fazer parte. O convite do Fulco aí para coordenar junto com a Nairinha aí após. Então, estou muito feliz aqui de estar com vocês. Meu nome é Flávio Brick, eu sou fisioterapeuta, tenho uns 20 aninhos já, vou fazer 20 aninhos no final desse ano. Eu sou formado pela São Camilo, fiz uma especialização na Santa Casa, onde eu conheci a maioria de vocês. Depois eu fiquei mais um tempinho lá na Santa Casa no aprimoramento, né? Aprimoramento em reabilitação de joelho, quadril e esportes. Aí que começou um pouquinho a minha trajetória no esporte, né? O meu interesse pelo esporte. Fiz um aparelho locomotor no esporte na Unifesp também, como especialização. E depois eu voltei para a Santa Casa, aí sim contratado para esse grupo, né, do joelho, quadril e esporte, que é aí que eu comecei a trabalhar diretamente com atletas, na grande maioria lá na Santa Casa amadores, né, não atletas profissionais. E em 2011 eu tive a oportunidade de trabalhar na Seleção Brasileira de Futebol Feminino, aí sim esporte competitivo, fiquei lá por 8 anos, e lá que eu aprendi, que eu vivi, que eu tive a minha maior experiência aí no meio esportivo. Então, trabalhei lá com a Kaká, trabalhei lá com o Fulco, com um monte de gente aí, foi bem bacana. Foram 8 aninhos bem legais, bastante importantes aí. Participei de muita competição, né? Participei de Copa do Mundo, Copa América, Olimpíada e tudo. Então, acho que meu maior know-how no esporte vem da minha vivência na seleção. E hoje em dia ainda trabalho com atletas, mas aí voltei para os amadores lá na clínica, aquela coisinha mais tranquila, sem tanta pressão. Fora Muito isso, sou bom. pai do Lucas, pai do Gustavo, né? Como o Bruno falou, né? Acho que essa é a parte mais importante da vida, não é isso? Meu moleque acabou de acordar aqui, precisa dar um tchau aqui. E é isso. E aí, o prazerzão estar aqui com vocês. Deixa eu deixar o pessoal falar, senão eu falo muito. Muito bom. Dois adolescentes agora, né, Flávio? O Estão Lucas tá um enormes. homem, meu. Mas é isso. Vamos lá, então, Kaká, quem é você e o que você tem a ver com a fisioterapia esportiva? Certo, então vamos lá. Meu nome é Caterine Ferro, né? Eu atualmente trabalho como coordenadora da fisioterapia do Esporte Clube Bahia, da fisioterapia de base e do feminino, tá? Da base masculina e do futebol feminino. E a minha história na fisioterapia, na fisioterapia esportiva, ela começou na graduação. Na graduação eu já comecei a me envolver com a Sonaf Alagoas, eu sou de Alagoas, ficava enchendo o saco do Rodrigo, tentando ajudar em tudo que conseguia, desde aquela época. Tive a honra, né, de participar do congresso da SONAF em Maceió, né, mesmo na graduação já consegui participar da organização junto com o pessoal, de tão chato que a gente era, de tentar fazer tudo que aparecia na época. E depois disso fui para a Santa Casa, né, fiz a minha especialização na Santa Casa, onde eu conheci Fulco, Flávio e a Naira. Depois disso eu fiz o meu mestrado e o doutorado pela Unicid, né? E aí, diferente de toda a minha vontade do esporte, do envolvimento com o esporte que vinha desde a graduação, na época do mestrado e doutorado eu acabei indo para outra linha, fui pesquisar em dor crônica, né? E aí foi na Unicid que eu conheci o espanhol também. Então, só que assim, o meu envolvimento mesmo com o esporte de alto rendimento se deu através do Flávio, né? Então, o Flávio, ele está aqui como uma peça de união, eu acho que de muitos de nós,
né? A minha primeira oportunidade com esporte de alto rendimento, né? Eu trabalhava com esporte, com atletas amadores na clínica dele, né? E por muito tempo fiquei lá. E a minha experiência com esporte de alto rendimento veio através da seleção feminina de futebol, através do convite dele. Então, hoje eu estou aqui muito por causa dele, né? Então, é sempre uma honra estar aqui dividindo qualquer espaço, qualquer aula, qualquer lugar com o Flávio, né? Então, eu acho que é isso. Passei pelo Santos feminino, fui para um time de futebol feminino chinês em 2020 e atualmente agora estou aqui no Bahia, coordenando a FIS. Então, acho que é isso. Muito bom, muito bom. Hashtag somos todos filhos de Flávio Blake, né? Nosso eterno chefe aí, né? Mas muito bom. Então, como vocês viram, né, Cacá tem uma bagagem extremamente interessante aí. Até na China ela já passou. Quantas histórias, né, Cacá? Mas a gente deixa isso para um próximo momento. Nairinha, quem és tu e o que você tem a ver com essa tal de fisioterapia esportiva? Gente, eu sou pinto pequeno aqui, hein? Ó, é uma expressão nordestina, tá? Vamos lá. Meu nome é Naira Rabelo. Acho que eu comecei a fisioterapia querendo atuar na reabilitação esportiva há 15 anos aqui atrás, ainda na graduação também. Eu comecei ali, me enveredar, fui para o futebol, atuei ali na categoria de base feminino de um time chamado Tuna Luso, lá em Belém do Pará. Fiz curso de socorrista de campo, ficava ali meio-dia, as meninas treinavam meio-dia, gente, no sol de Belém do Pará, meu Deus do céu. E ali eu sempre soube, né? Desde a graduação eu sempre soube que eu queria enveredar por essa área. Vim para São Paulo, fiz a especialização geral ali em músculo-esquelética. Também foi ali que eu conheci Cacá, Flávio, Fuco. E fiz o aprimoramento, né, em membros inferiores, reabilitação de membros inferiores e esporte. E junto com o Flávio também, ele abrindo aqui portas, né, para muitos de nós, trabalhei com atletas amadores ali com ele na clínica. Mestrado e doutorado eu fiz com disfunção musculoesquelética, mas com mulheres, né, com dor femoropatelar que não eram atletas, mas em 2018 a gente abriu um laboratório de análise do movimento, que foi ali um adendo do que eu vinha fazendo na parte acadêmica do mestrado e doutorado, para avaliar, basicamente, corredores. E ali em 2018 eu acabei condensando tanto a minha a abordagem clínica, né, ali na fisioterapia mesmo, atendimento clínico, reabilitação, quanto à avaliação, eu enveredei bastante para isso, e foquei em o que eu chamo hoje de esportes de endurance, de forma geral. Então, hoje, acho que eu consigo dizer que há mais ou menos 5 anos, 100% do meu atendimento clínico é voltado para o atendimento de atletas do endurance, né? E aí a gente já teve oportunidade de avaliar atletas de alto rendimento, mas basicamente tanto a avaliação biomecânica quanto o atendimento clínico, a reabilitação é voltado para atletas amadores, mas já que a gente vai falar de atletas aqui, eu brinco que são atletas amadores pró, né, que querem viver e performar como pró, mas trabalham como todos nós, e aí a gente tem talvez um enorme nicho dentro da fisioterapia esportiva hoje, que é o atleta amador pró. E eu gosto bastante de lidar com essa galera, porque não tem pressão, mas tem pressão. E aí é bem legal, acho que é um intermediário ali no meio do caminho, entre toda a experiência que Flávio, o Fuco, o Kaká tem, do atleta de alto rendimento mesmo, né? Mas a gente tem hoje um nicho bem legal que transcende o praticante de atividade física. Acho que a gente vai falar desses termos aqui, né? Que é o atleta amador, e aí eu coloco o adendo ali, entre aspas, ou não, que é o pró, que quer performar como pró. É isso aí. Muito bom, muito bom. Então vocês já entenderam por que a gente reuniu, né? Eu fico extremamente feliz aí de ver e ter uma história pessoal com cada um aqui muito, muito próxima. E então, para mim, é uma grande felicidade juntar esse board aqui para a gente fazer esse cronograma, esse conteúdo programático para vocês, né? Então, assim como a Nária já falou, né? Acho que o nosso foco desse bate-papo é falar um pouquinho do que a gente está chamando de atleta, né? Por que essa pós existe, por que a gente vai olhar de uma forma diferente. Então, a gente tem hoje, né, uma grande questão que cada um de nós atua de uma forma em uma área diferente, mas
a questão quando a gente falar de promoção de saúde, atividade física, alto rendimento, o que que é isso que a gente está falando e qual que é essas definições, o que que difere, né? Então, eu acho que hoje uma das grandes questões, e aí eu vou até chamar o espanhol primeiro aqui, para falar uma questão um pouco mais de saúde pública, propriamente dita, né? Que é esse processo de promoção de saúde, como se entende hoje, já que é uma das suas linhas de pesquisa, e o processo de atividade física, o processo de sedentarismo, que é o que a gente tenta combater na real, né? Indo por uma linha um pouco mais de saúde pública, como é que você definiria essa população, essas definições, né? E essa população que a gente vai alcançar, espanhol? Beleza, legal. Deixa eu só ver se eu entendi a pergunta. A gente vai começar com a promoção da saúde, é isso? Isso, por favor. Tá. Bom, então, cada vez mais, né, a saúde pública se preocupa em entender o indivíduo, não pela doença, né, mas se entender o indivíduo pela sua totalidade. Bom, isso não é novo. Isso todo mundo aqui, dos alunos, inclusive, já devem ter ouvido isso bastante. De qualquer maneira, a transição entre fazer um sistema mudar a forma de pensar não é uma transição rápida, ela não acontece da noite para o dia. Então, para isso acontecer, várias instituições, né, incluindo aí, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, desenvolveu uma série de diretrizes, uma série de ação para poder fazer esse mindset mudar, né? Talvez a principal ferramenta da mudança, né, dentro do sistema de saúde, e quando a gente fala do sistema de saúde, eu nem estou falando do sistema específico do Brasil, mas estou falando do sistema de saúde no geral, é utilizar a promoção de saúde para essa mudança. Porque o que é a promoção de saúde? Promoção de saúde nada mais é do que fazer com que os indivíduos ou mantenham ou melhorem a sua saúde, né? Então a gente não está olhando para o indivíduo falando assim, o indivíduo que está doente, né, e precisa se tornar um indivíduo não doente. Não é isso. A gente está pegando os indivíduos e falando assim, como que esses indivíduos e o ambiente onde eles vivem se tornam mais saudáveis, né? Então, a promoção de saúde basicamente é isso. Muito E bom. como há essa preocupação de fazer essa mudança, né, de mindset, então esse talvez seja a principal ferramenta, né? Outras ações, então uma das ações que traz saúde para a população é a atividade física, né? Tanto é que a Organização Mundial de Saúde, não me lembro agora qual ano que determinou, mas tinha determinado um objetivo até 2025 de aumentar, então foi em 10 anos, então acho que foi 2015 que eles iniciaram essa ação, de que até 2025 a ideia era que a inatividade física caísse no mundo em 10%, né? Então, e por que isso, né? Porque as pessoas que fazem, as evidências científicas já são contundentes, existem muitas evidências mostrando que pessoas que praticam atividade física são mais saudáveis. O que significa ser mais saudáveis, né? Significa apresentarem indicadores de saúde que levam a acreditar que essa pessoa esteja com a menor probabilidade de algum sofrimento fisiológico ou enfim, ou prevenção de doenças mesmo, como prevenção de doenças cardiovasculares, né, e, enfim, dentre outras, como as mais recentemente utilizadas, estudadas, por exemplo, câncer, né? Então, a atividade física, ela é um instrumento de promoção de saúde, e promoção de saúde é um instrumento da saúde pública para fazer com que as pessoas fiquem mais saudáveis. Continuo daqui ou eu paro aqui? Pode continuar. Porque agora, continuando daqui, entrando no tema, porque eu acho que a gente entra. Tudo que eu falei até agora, eu acho que foi mais uma contextualização, né? Não sei se tem muita novidade nisso, mas é legal a gente contextualizar para saber onde que a gente está do ponto de vista histórico e no tema, para que a gente entre na especificidade do tema de hoje, né? Que é falar, pelo que eu entendi aqui, a gente vai falar sobre atividade física, exercício e esporte, e aí vamos tentar definir ou entender quem que é o tal do atleta. Eu estou Exato, correto, exato. né? Estou sentado na cadeira certa e tô no meeting certo hoje, né? Ótimo, perfeito. Bom, então vamos lá. Eu trouxe um pequeno material para me ajudar aqui, porque quem me conhece sabe que eu não gosto de ficar falando coisa da minha cabeça, né? Então eu vou usar coisa de que pessoas falaram, e vocês, alunos, se quiserem ficar bravo com alguém, não fiquem comigo, fiquem com a pessoa que falou, beleza? Então vamos lá. Quando a gente fala de atividade física, então lembra, né? Atividade física é um instrumento da promoção de saúde, instrumento da saúde pública.
Então, o que é atividade física? A Organização Mundial de Saúde define a atividade física da seguinte forma, abre aspas, qualquer movimento corporal produzido pelos músculos esqueléticos que requeiram gasto de energia, fecha aspas. Essa é a definição da Organização Mundial de Saúde de atividade física. Algumas definições que não a Organização Mundial de Saúde colocam um ponto de corte no que é um gasto energético para ser considerado atividade física, que seria gastar uma energia acima do repouso. Porque quando a gente está em repouso, a gente precisa gastar energia para manter as nossas funções fisiológicas basais, né? E os estudos mostram que a quantidade de energia necessária para o repouso, para manter o nosso corpo funcionante no repouso, é 3,5 METs. É o gasto de energia necessário. Acima disso, então a gente poderia classificar como atividade física. Aí você deve estar pensando assim, pô, então atividade física é quase tudo. Quer dizer, eu estou falando aqui, estou mexendo minhas mãos, eu estou fazendo atividade física. Se eu levantar da cadeira para ir ali abrir e fechar a porta, é atividade física. Se eu for levantar aqui para fechar a cortina da janela, é atividade física? A resposta é sim. Tudo isso é atividade física. Então, atividade física é uma definição bastante abrangente. Até aqui, beleza? Continuo? Tá. Agora, além da atividade física, a gente tem no normal, assim, a gente usa outros termos, né? Então, fala assim, eu vou na academia fazer exercício, né? A gente não costuma falar assim, eu vou na academia fazer atividade física. Às vezes a gente até fala. Mas o normal no Brasil, em português brasileiro, o normal a gente fala assim, eu faço atividade física e eu vou na academia fazer exercício. Normalmente é assim que a gente fala, né? Então agora que a gente sabe o que é atividade física, vamos tentar ver o que é esse tal de exercício. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o que é o exercício? Então abre aspas. É uma subcategoria da atividade física, fecha aspas. Então ainda não definiu muito bem, mas a gente sabe que se é uma subcategoria, então a gente está falando em níveis, quer dizer que exercício é atividade física. Tem que ser, porque o exercício é uma subcategoria da atividade física. Nem toda atividade física é um exercício, essa que é a questão. Mas todo exercício é uma atividade física. Beleza? Continuando na definição, abre aspas. É uma atividade física planejada, estruturada e repetitiva. Fecha aspas. Então, quando eu vou na academia, eu falo que eu vou fazer exercício, porque eu não estou fazendo qualquer atividade física. Estou fazendo uma atividade física que eu coloquei na agenda para fazer 2, 3 vezes na semana. Eu planejei que no primeiro dia da semana eu vou fazer um bloco de exercícios de perna e um bloco de exercícios para abdômen. No segundo dia eu vou fazer um bloco de exercícios para membro superior. No terceiro dia eu vou fazer um aeróbio. Ou seja, eu estruturei, eu planejei a minha atividade física. Quando eu estruturo e planejo a minha atividade física com um objetivo, essa atividade física passa a ser chamada de exercício. Ela continua sendo atividade física, mas ela pode ser chamada de exercício porque é uma atividade física estruturada. Continuando ainda na definição de exercício, abre aspas, tem como objetivo melhorar ou manter um ou mais componentes do condicionamento físico, fecha aspas. Então, o objetivo do exercício é melhorar a aptidão física, é melhorar uma valência física. Seja ela força muscular, flexibilidade, condicionamento cardiorrespiratório, enfim, é isso. Então, resumindo, isso tudo foi a Organização Mundial de Saúde que coloca, tá, gente? Não sou eu que inventei essas frases, por isso que eu estou colocando as aspas aqui. Então, vamos lá. Atividade física, qualquer atividade que gera um dispêndio de energia acima do repouso. Exercício físico é uma atividade física, mas estruturada, com o objetivo de melhora de condicionamento físico e ganho de valência física. Até aqui tranquilo? Continuo daqui? Vou pro esporte? Pode ir Manda já? lá. Beleza. E aí, o que é o esporte, né? Então, eu vou começar lá em 2012. Em 2012, teve um cara chamado Bartantini que definiu o esporte da seguinte maneira, abre aspas. Esporte é uma atividade competitiva institucionalizada que envolve esforço físico vigoroso ou o uso de habilidades motoras relativamente complexas por indivíduos cuja participação é motivada por uma combinação de fatores intrínsecos e extrínsecos. Isso lá em 2012, tá? Se a gente parar para prestar atenção nessa frase e pegar algumas palavras-chave, vamos dizer assim, ele começa falando que o esporte, então, ele é uma atividade competitiva institucionalizada. O que isso quer dizer? Quer dizer que o esporte, então, primeiro, né, ao que parece, o esporte é um exercício.
Então, a gente está falando de estar dentro de uma escadinha, né? Onde, uma pirâmide, vamos dizer assim, melhor dizendo, ou numa escadinha. Não, eu prefiro falar em níveis, vamos falar de cima para baixo. A gente tem um nível maior, que é a atividade física, uma subcategoria da atividade física, o exercício, e subcategoria do exercício eu tenho o esporte. Então, o esporte é um exercício? É, mas não todo exercício é um esporte. Então, é a mesma historinha da atividade física para exercício, sabe? E aí ele coloca aqui uma atividade competitiva institucionalizada. Então, a gente estava falando lá no exercício que a motivação é ganho de valência física, mas não necessariamente eu estou competindo com alguém ou comigo mesmo. Na verdade, o que eu quero é melhorar a minha aptidão física. Quando eu começo a olhar para o meu amiguinho do lado assim, ó, e falar, eu quero fazer mais que ele. Olha para o lado e fala, você está correndo no parque, você começa a olhar para o lado, vê uma pessoa na tua frente, você fala, cara, eu quero passar essa pessoa. Entende? Quando você começa com essa mentalidade, meu querido, você está começando a fazer esporte, né? Por quê? Porque você está querendo competir. E essa competição, ela não precisa necessariamente ser algo oficial. Bom, daqui a pouco a gente vai ver isso, porque as discussões, elas trazem muito essa questão. Mas dentro da definição que a gente está falando até agora, que pega a Organização Mundial de Saúde e essa definição do Battistini de 2012, não necessariamente a gente precisa de uma competição oficial, mas se existe esse componente competitivo, né, eu já poderia começar a pensar em esporte. Mas tem um outro ponto. Não é só a questão da competição. A questão da competição é um ponto. A outra é que é um exercício físico institucionalizado. Por exemplo, se eu for na academia e fizer exercício e quiser competir, levantar mais peso que o meu colega na academia, não necessariamente isso é um esporte. Mas no momento que eu institucionalizo isso e chamo de CrossFit, isso torna-se um esporte. Entendeu? Então, o esporte não é só pela intenção do que o indivíduo está fazendo, mas é a organização social do exercício físico. Quando socialmente eu organizo ou estruturo o exercício físico, eu passo a ter o esporte. Porque na hora que eu organizo isso socialmente, eu começo a ter regra, eu começo a ter a possibilidade de registrar em uma base de dados as pessoas que praticam aquele exercício, que agora institucionalizado eu vou chamar de esporte, e por aí vai. Então, basicamente, segundo a Organização Mundial de Saúde e o Bartantini, o esporte seria isso. Outras características dessa definição do próprio Bartantini de 2012 é que o esporte, ele exige ou ele envolve esforço físico vigoroso. E parece que a gente tem essa visão mesmo, né? Quando a gente compara atividade física com exercício, enfim, agora você pode usar qualquer um para fazer essa comparação, e compara com esporte, na nossa cabeça, né, o nosso viés cognitivo já traz que provavelmente essa pessoa que está fazendo esporte, ela está fazendo algo mais vigoroso do que a atividade física e o exercício. Parece que está intrínseco na nossa crença de que o esporte traz essa característica, né? Habilidades motoras relativamente complexas, né? Então, mesma coisa. Quando eu penso no exercício físico e comparo com o esporte, normalmente já vem na minha cabeça que o esporte é algo mais complexo, algo mais difícil de ser realizado. Não só porque ele é mais vigoroso, mas porque ele exige uma técnica mais acurada, né? Então, tudo isso está dentro da definição do Battistini lá de 2012. Beleza? Paro por aqui, continuo. Agora, só se tiver mais definição ou você vai falar quem que é o atleta. Tem mais definição, porque agora a gente vai entrar com essa definição de esporte, em 2012, levanta-se então a questão de quem é o atleta, tá? Porque até 2012, o que é entendido que é o atleta? O cara que faz esporte. Ponto final. Então, se eu entendo o que é esporte e aquela pessoa pratica esporte, esse cara é um atleta. Ponto final. Esse seria o jeito mais fácil de classificar o atleta. Mas, a partir de 2012, com esse entendimento, levantou-se várias questões e alguns pensadores, né, começaram a propor algumas classificações ou definições novas para esse cara atleta, sem bagunçar as definições de esporte. Então, nesse ponto, na minha fala, pelo menos nesse ponto do tempo, a gente não precisa mais discutir sobre a definição de atividade física, exercício e esporte, se vocês entenderam isso. Isso não tem sido discutido muita mudança nessas definições, né? O que tem se discutido agora é a questão da definição de atleta. Mas assim, já batendo o martelo, né, o jeito mais simples da gente começar a entender é o atleta é a pessoa que faz esporte. Muito bom. É que vamos parar um pouquinho, né? Não, eu vou parar só porque eu vou pedir para Kaká entrar numa parte literalmente do alto rendimento,
E aí eu acho que é uma parte importante até para entender um pouco dos movimentos que a SONAF tem feito em relação a tudo isso que o Luiz definiu. Porque eu acho que essa amplitude da definição ela é muito relevante. Então, Kaká, quando sua internet nos ajuda aí, se puder falar dessa parte de alto rendimento e os movimentos da SONAF, por favor. Claro. Foi perfeita essa introdução do espanhol, porque aí a gente começa a entender algumas características, né, da atividade física, o esporte e do atleta, e, na verdade, o alto rendimento, ele está muito relacionado ao esporte realizado como uma carreira, né, como uma forma de atingir metas específicas e aumentar o desempenho. Então, um atleta de alto desempenho é aquele atleta que vive o esporte como carreira, né, e que busca, através do esporte, aumentar suas métricas de desempenho, através de competições específicas e formais, né? É, e aí, dentro disso, quando a gente pensa na fisioterapia esportiva, a gente sempre tende a olhar para esse esporte de alto rendimento, né? Então, a gente, para atletas que competem em clubes, enfim, em modalidades até individuais, mas a níveis competitivos em determinadas competições específicas, como uma Copa do Mundo, como o próprio no futebol, Campeonato Brasileiro, etc. E aí sempre acaba sendo um sonho, né, de todo mundo participar do esporte de alto rendimento, e às vezes acaba que muita gente acha que o fisioterapeuta esportivo só trabalha com isso. E por muito tempo a SONAF, ela sempre foi a Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva, e aí eu acho que levava muita gente a pensar que só era fisioterapeuta esportivo o fisioterapeuta que trabalhava com esporte de alto rendimento. Só que não, como o espanhol muito bem classificou aqui, o atleta, né, ele não é só aquele que compete, como a Naira mesmo, que tem o esporte como uma carreira, né? A Naira mesmo trouxe os atletas amadores que ela lida diariamente, que são atletas que são amadores, que eles não vivem do esporte, mas vivem o esporte, né? Na sua forma mais íntegra, e às vezes esse atleta, ele até precisa mais dos nossos serviços e procura mais dos nossos serviços para poder desempenhar, né? Porque ele, além do esporte, ele ainda tem uma outra demanda de trabalho, então a carga dele é muito maior, né? E por causa disso, de uns anos para cá, a SONAF acabou incorporando o termo atividade física também à sociedade. Então, se eu não me engano, foi em 2019, na gestão do Sprada, que a SONAF começou a incorporar, e a partir de agora ela não é mais Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva, né? E ela é Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva e Atividade Física, né? Então, a gente incorporou a atividade física como um braço da SONAF, porque a gente entende que o fisioterapeuta esportivo, ele é apto e ele tem que ter a visão para tratar não apenas o atleta de alto rendimento, como também o atleta amador, como também o atleta recreativo, né, que são modalidades diferentes, aquele que faz aquele esporte, o esporte que ele gosta de fazer de final de semana, que não envolve uma característica de treinamento específica, diferente do atleta amador, que tem toda uma organização ali da sua rotina, e também do atleta de alto rendimento, que tem o esporte como uma carreira, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso. Não sei se respondi toda a sua pergunta, Foucault. Se não, pode. Sim, sim. Não, na real é um grande complemento, acho que, do que a gente tem conversado, né? Porque eu acho que a realidade que a gente encara hoje no Brasil, principalmente pelo apoio que o atleta não tem, muitas vezes, né? Faz com que várias questões mais conceituais, vamos dizer assim, eles acabam até saindo um pouco da regra, porque uma vez eu estava conversando com o Zican, e aí eu estava até em parceria com o espanhol, querendo fazer um trabalho sobre aposentadoria no esporte. E aí, conversando com ele em relação à dança, né? Vamos pensar que um trabalhador que se aposenta é um cara que tem um CLT, e depois ele cumpre um tempo de trabalho e serviço, e depois ele deixa de ter e começa a ter algum certo benefício em relação a isso. Mas até o Bruno, né, conviveu bastante com isso, mas quanto que o atleta não faz o alto rendimento competitivo, mesmo na hora extra, né? Então, o cara tem uma rotina de um trabalho chamado de normal, só que ele é um cara que tem um alto rendimento, ele é campeão mundial, né?
A gente pode pegar vários esportes que têm muito menos visibilidade aí, e isso faz com que várias dessas definições deem uma bagunçada, né? E eu acho que isso é uma questão super importante da gente conversar, que é algo que todo mundo aqui que está na especialização já enfrenta ou vai enfrentar, que são essas diferentes realidades, né? E aí eu vou até puxar a Naira aqui para falar um pouquinho, quando a gente fala dessa questão da perspectiva do atleta e fala em relação a toda essa diferenciação de um público, né, profissional, não profissional, amador, recreacional, clinicamente, né, no dia a dia lá do seu consultório, o que você muda aí nesse processo, né, e como que a gente olha para essas diferentes realidades? Perfeito, Foucault. Eu acho que você tocou num ponto super importante, né? Parte das definições. Primeiro, por que definir, né? Por que que a gente está falando de definição aqui? Onde entra o fisioterapeuta, né? O que que muda na nossa vida se eu estou lidando efetivamente com um atleta de alto rendimento, com um atleta amador ou com um praticante de atividade física? Existe uma série de adaptações fisiológicas, né? Do indivíduo que se expõe recorrentemente e sistematicamente à prática de exercício, atividade física ou esporte, de acordo com como o Luiz muito bem explicou, né? Existe uma perspectiva, né, emocional, certo? Uma intenção real, né, ali do indivíduo que se propõe a praticar um esporte de forma competitiva, viva ele dessa atividade, financeiramente falando, ou não. Então, veja como isso vai mudando, né, o perfil do indivíduo que nos procura atrás ali de tratamento, de uma intervenção, certo? Existe uma série de perspectivas. O cara que é afastado do futebol de final de semana, né, ele joga ali uma vez ou outra, ok, ele compra ali o teu tratamento, ele fica com você um período e tal. Cara, o atleta que tem uma maratona, ele está inscrito em Valência, em Nova York, que é daqui 2 semanas, e lesionou mês passado, queridão, ele não vive disso. Definitivamente ele não vive disso. Mas ele vive para isso. Ele está treinando há 1 ano para isso. Você não está entendendo o nível de pressão que tem atrás do fisioterapeuta, que está com um cara que tem. Não é. Eu não estou falando do dinheiro que ele pagou na passagem, entendeu, gente? Porque quem está ali imerso nesse mundo, né, do amador pro que eu falo, o cara vive emocionalmente, tá tudo ali, certo? Olha só o nível de envolvimento de um atleta amador atualmente, pelo menos no meu nicho, né, que é esporte de endurance, triatlon, enfim, corrida e tal. O cara paga o ano inteiro um nutricionista, ele paga um psicólogo do esporte, ele paga um treinador que monta uma planilha para ele que envolve de 4 a 6 vezes por semana, né, de forma sistematizada. Ele dispõe de 10, pasmem, a 24 horas por semana, se ele vai fazer um Ironman full, por exemplo, né, nadar, pedalar e correr dentro do perfil do triatlo, ele destina até 24 horas por semana para isso, certo? E todo um contexto emocional. Cara, você tem que entender que esse atleta, ele tem comportamento fisiológico muito diferente, ele tem uma rotina, né, muito regrada e específica, ele tem um contexto completamente peculiar, ele acorda 4 horas da manhã, ele faz 2 treinos no dia, muitas vezes, né? Ele trabalha, dependendo do esporte que ele faz, tanto quanto eu e você, certo? E ele vive aquilo emocionalmente, tem muita expectativa em cima daquilo, né? Ele tem, eu brinco, gente, olha que legal isso dentro do contexto clínico, né? Quando a gente fala de dor, lesão, olha como muda quando você se dispõe a lidar com um atleta, mesmo que ele, de acordo com as definições dos nossos amigos aqui, não performe dentro do alto rendimento, ou na verdade não performe não esteja inserido dentro do alto rendimento, que é o atleta que a Kaká lida, por exemplo, né? O cara vive disso, ele paga as contas com o dinheiro que ele ganha ali da competição e tal. O indivíduo que não faz atividade física ou esporte, já vamos usar o termo do Luiz, ele tem dor e a percepção de ameaça desse indivíduo, né, associada à experiência de dor, eu costumo associar dessa forma. A percepção de ameaça dele tá assim, cara, isso aqui é muito grave. Eu tenho um câncer, meu joelho tá doendo, eu tenho um câncer, não é possível, eu tenho um tumor aqui. A percepção de ameaça dele está na gravidade do dano, certo?
E isso a gente consegue desenrolar uma série de coisas voltadas para as crenças que ele desenvolve quanto à experiência de dor. A percepção de ameaça do atleta não está no grau do dano, está no quanto aquela dor, aquele contexto de lesão vai afastá-lo do esporte, vai impedi-lo de praticar esporte. Então, queridos, quando você lida com esse indivíduo, você tem que trabalhar perfis diferentes, abordagens diferentes. O atleta vira para mim e fala assim, cara, se você disser para mim que o meu quadril não vai quebrar, eu lido com essa dor. Só fala para mim que eu posso continuar correndo. Só fala para mim que eu não vou ter que parar a bicicleta, o pedal. Só fala isso para mim. O resto eu lido muito bem. E os caras lidam muito bem, né? Então, por que definir? Por que a gente está falando de classificações aqui? O que eu interpreto de um estudo científico que incluiu ali um atleta, com base nessas características que a gente está levantando aqui, eu consigo usar aquilo para o meu contexto ou não, né? Porque, por exemplo, eu sei que atletas bem treinados e o nível de atividade física ou, enfim, de treinamento, vamos chamar assim, de treinamento esportivo, imprime mudanças neurofisiológicas. Esses indivíduos começam a ter um limiar sensorial rebaixado, isso é uma adaptação do sistema ao treinamento. Eles têm maior tolerância aos estímulos associados a estímulos dolorosos, né, ou descritos como estímulos dolorosos. Então, eu tenho uma série de adaptações, certo? Neurológicas, fisiológicas e tudo mais, e que eu tenho que entender com quem eu estou lidando, mesmo que esse cara não viva, não seja federado, né, que são classificações destinadas ali a atletas, mesmo que ele não pague as contas com o esporte, né, que ele pratica. Eu acho que a intenção, eu gosto desse termo, né? Como diferenciar o atleta de final de semana, o recreativo ou o praticante de atividade física do atleta de fato. Atleta vem do grego atlos, que define competição ou conquista, né? Então, para mim, tá, que lida com esse tipo de indivíduo, eu acho que o termo intenção, qual a intenção que aquele indivíduo tem na prática do esporte que ele está se destinando a fazer. A partir do momento que a intenção dele envolve performar, envolve ganhar alguma coisa, porque a gente brinca, né? Você vai para uma maratona de Nova York, quem sou eu na fila do pão, gente? Eu vou chegar, sei lá em que colocação, mas eu quero aquela medalha, entendeu? Então eu não quero ganhar o dinheiro, porque é para os né? Os profissionais, mas eu quero ganhar aquela medalha. Então existe uma intenção que envolve sistematização de treino, que envolve um destinar de dinheiro, energia, emoção, né? E que muda toda a minha rotina, e existe uma perspectiva. Então, eu acho que parte disso, né, parte do que ajuda a gente a diferenciar, e automaticamente o quanto que aquele indivíduo passa por mudanças que o fisioterapeuta precisa entender quais são, né? Sejam elas adaptação neuromuscular e cardiovascular e enfim, emocionais, até psicológicas e tudo. Eu acho que esse termo, acho que essa perspectiva, qual a intenção daquele indivíduo, para mim, muda muita coisa no perfil do indivíduo que a gente se propõe e dispõe a tratar. É o tipo do cara, e eu brinco isso em aula, né? Se você vira para um atleta que tem intenção de competir, ganhar, melhorar, performar, vira para ele e fala assim, cara, vamos fazer o seguinte, se afasta da corrida, não está fazendo bem para você, já é a terceira lesão e tal, vai nadar, vai jogar outra coisa. Cara, uma coisa vai acontecer, muitas podem acontecer, mas uma eu te dou certeza, ele vai mudar de profissional. Definitivamente ele vai mudar de profissional, porque você feriu a intenção dele, né? Então olha só como é legal você entender o porquê definir, né? Desde o que eu vou extrair das informações de um paper que lida com atletas e não com um não atleta, né? Porque isso muda, até o perfil do paciente que me procura, como eu consigo ser mais empático com ele, vai atrás da intenção. Isso vai mudar muita coisa na tua forma de lidar, se empenhar e propor, né, intervenções. Eu não sei se eu respondi tua pergunta, eu acho que eu viajei aqui na maionese. Eu achei que foi sensacional só. Cacá, por favor, complemente. Isso que a Naira falou foi perfeito, porque eu acho que, assim, às vezes, quando a gente não entende esse conceito que a Naira falou, né, da importância que o esporte tem
para o atleta, né, o atleta que te procura, seja amador, amador pro, que ela está falando, principalmente o amador pro, é que às vezes você corre o risco de falar assim, mas precisa você treinar 2 vezes por dia? Tipo, se você fala um negócio desse, você tá tipo, ferindo o cara, você tá dizendo assim, tipo, você tá minimizando. Então, assim, não, muito do seu problema seria resolvido se você, não, esse seu treinamento de 2 vezes por dia para 3 vezes por semana, entendeu? Então, assim, é você minimizar a situação. Então, por isso o entendimento, e eu acho que é isso que diferencia, né, o porquê da especialização, de você entender que você tem que fazer esse atleta performar o melhor possível dentro daquela vivência que ele está ali, né? Porque aquilo que a Naira falou, assim, o atleta, ele tem isso, né? Me fala, se isso vai piorar? Se eu jogar assim, vai piorar? Eu vou ficar pior? Ou eu vou só sentir dor? Porque se eu for só sentir dor, eu vou jogar assim. Mas se for piorar, aí a gente pensa, né, se eu tenho que afastar ou não. Então, é muito disso. Então, às vezes, você, como fisioterapeuta esportivo, você tem que lidar com isso. E, às vezes, tratar sem tirar, porque naquela situação ele não pode sair. E eu acho que isso, um atleta amador, amador pro, como a Naira fala, também é uma realidade, né? Legal. Eu vou aproveitar e complementar, porque eu acho que é extremamente importante, eu vou pedir onde o Blake vai falar para a gente, que tem até essa definição, né? Se a gente fala que é profissional ou não, mas quando a gente fala de alto rendimento, a pessoa, para chegar nesse alto rendimento o que a gente chama de profissional, ele precisa começar muito cedo. E aí você tem aquele adolescente que deixa de viver a adolescência dele para estar vivendo um sonho e virar o que ela vai querer ser a próxima Marta, porque a gente conviveu, né? Então, quantas meninas que entraram nesse sonho, né? E eu também vivo isso na dança, no balé, e tem esse processo da menina ensaiar 30 horas por semana, com seus 12 anos, e ela simplesmente não é profissional, né? Então, essa categoria, conforme a exposição, ela não é dentro do que a gente está conversando, né? Mas eu queria que você comentasse um pouco disso, Brick, e depois colocasse um pouco do seu chapéu de empreendedor, né, dono de clínica, até onde numa questão mercadológica aí, como que a gente vai abraçar tantos públicos diferentes, como que você vê isso, né? Porque a gente sabe que a fisioterapia, do mesmo jeito que a Nara está falando de contexto e motivação, eu diria que se a gente inverter e falar assim, um fisioterapeuta vive a mesma coisa, né? Porque a gente também faz isso, não é por uma questão específica de dinheiro, de ganhar mais sempre, né? A gente está fazendo várias loucuras. Todo mundo aqui, ó, já viveu cada loucura pela fisioterapia esportiva. Com certeza o negócio não foi, né, equivalente. Mas, Brick, fala um pouquinho, acho que de toda essa questão, né, dessa construção do atleta profissional e que muitas vezes acaba chegando ou não, né? E depois um pouco dessa outra parte aí mais mercadológica, por favor. Perfeito. É bem como você falou, né? Ninguém vira atleta de um dia para a noite, né? É algo que a gente começa muito cedo, né? O atleta começa muito cedo e ele é exposto muitas vezes a cargas de treinamento muito intensas, que muitas vezes tem até comprometimento aí do corpo, né? Musculoesquelético, por essa carga muito precoce. E muitos deles, muitas vezes, influenciados aí por uma expectativa familiar, né? Eu acho que isso é importante a gente pensar também. É o que a gente fala aí do o pai frustrado, né? Aquele pai que queria ser atleta e depositou toda a esperança no filho, e muitas vezes ele tem a criança, né? Tem esse desejo dele, né? Essa vontade de virar atleta, mas tem uma pressão muito grande da família, e muitas vezes uma pressão financeira, né? Muitas vezes é a única perspectiva que a família tem de crescer financeiramente, de ter uma vida melhor, se a criança tiver resultado, se ela realmente vingar, né? Então isso é um ponto importante. Então o atleta que começa muito cedo, ele tem que naturalmente aí passar aí por várias etapas aí que vai mudar muito a vida dele, não necessariamente ele vai vingar, ele vai dar certo, né? Ele vai virar um atleta profissional. Mas o que você queria mais que eu falasse, Foucault, que eu não entendi muito bem Eu acho que a questão de do mercado, partido. né? Eu acho que é uma questão como que a gente, como profissional, se desenvolve, né? Porque na questão clínica, a gente literalmente acaba tendo uma massa. Quem literalmente sustenta a clínica é o atleta amador, Isso. convenhamos, né? Só que o fisioterapeuta esportivo, ele também tem essa questão, né? Então a gente viveu o processo da seleção e viveu o processo, né? Então, assim, são poucos fisioterapeutas que estão em grandes clubes,
que clubes Uhum. que têm realmente condições, né? Então, um pouco dessa visão de mercado como fisioterapeuta esportivo, eu diria, né? Então, desde uma clínica até o clube e alto rendimento, né? Eu sei que você não tem tanta experiência com o clube, depois a Kaká pode até falar um pouco desse caminho também, né? Mas eu acho que um pouco dessa visão do fisioterapeuta como ele se insere no mercado para essa via, assim, né? Entendi, entendi. Quando a gente fala da clínica, eu acho que dificilmente você vai ter um atleta profissional na sua clínica. A maior parte dos atletas profissionais, ele tem a sua equipe, né? Lógico que a gente está falando, sei lá, se a gente fala de um futebol, tem muita grana envolvida, tem milhões de profissionais envolvidos. A gente vai ter atletas de outras modalidades que talvez não tenham o mesmo incentivo financeiro, o mesmo apoio. Mas é muito pouco provável que a maior parte de nós tenhamos atletas profissionais nas nossas clínicas, né? Esses atletas geralmente já têm uma equipe, já tem todo um aparato para isso. O que você bem falou é isso. O que sustenta a nossa clínica são os atletas amadores, né? E os não atletas também, né? As velhinhas, os senhorzinhos, né? Todo mundo aí, esse que faz parte. Então, assim, se a gente pensar, eu quero trabalhar numa clínica que atenda a esporte, né? Eu preciso entender que é um nicho muito fechado e não necessariamente você vai ter um ganho ou vai se sustentar nesse sentido, né? Eu acho que a maior parte de nós aí que trabalhamos em clínicas, a gente tem todos os perfis de atletas, não atletas, mas na grande maioria, quando a gente fala de atletas, são amadores. Como bem a Naira falou, atletas que querem ter um desempenho profissional, querem ter um resultado profissional, mas ele tem toda uma rotina além, né? Que é o trabalho, é cuidar da família, cuidar da casa, etc. Então, se a gente for pensar, um atleta amador é aquele que mais a gente vai atender no nosso dia a dia, que a gente vai lidar com ele na nossa clínica, e que muitas vezes aí é o cara que vai sustentar a clínica mesmo, que vai fazer aquilo girar. Muito bom. É que é um das grandes missões, assim, desse curso, né? Acho que está relacionado a isso, preparar o fisioterapeuta para diversas situações, diversos contextos e principalmente diversos públicos, né? Então, e por mais que a gente tenha objetivos específicos, a gente vai ter que lidar com uma grande diversidade de população, atletas, e isso acaba trazendo essa nossa versatilidade à tona, né? E aí eu queria aproveitar que acaba aí fazer um comentário em relação a atletas, adolescentes, depois a Nairinha vai fazer um outro comentário, então fiquem à vontade. Agora a gente já saiu da pauta principal, entre aspas, mas assim, agora é complementos e vamos lá. É, só um complemento em relação àquela parte que você fala do atleta adolescente, né, que está ali se desenvolvendo dentro do esporte. Então, hoje eu lido muito com esse perfil de atleta, né, na base, e eu acho que a gente tem que entender, a gente vive uma situação em que está ali o atleta se desenvolvendo, né, crianças e adolescentes, então tem atleta sub-9, gente, assim, uma criatura desse tamanho, né, que está ali especializando, e hoje a literatura já fala, né, sobre o que é a especialização, né, na criança e o impacto que isso traz, mas a gente sabe que em alguns esportes, se ele não se especializar aqui, dificilmente ele vai virar, né, um atleta a nível competitivo mundialmente, que vocês veem isso muito claramente na ginástica, por exemplo, né? E aí você está lidando com aquele pequenininho que está se desenvolvendo, mas que ao mesmo tempo está vivendo isso e está vivendo disso, né? Através de bolsas e etc. E aí eu acho que o perfil do fisioterapeuta ele também tem que. E aí está vivendo competições, né? Então tem, por exemplo, no futebol a gente tem campeonatos sub-20, sub-17, sub-15. Enfim, sub-14. Então, por exemplo, hoje eu tenho uma categoria que está vivendo um campeonato que está tendo jogo todos os dias, né? Durante uma semana, todo dia eles têm jogos, né? Então, eles estão vivendo uma realidade em que eles não são atletas de alto rendimento, eles não são atletas profissionais, mas eles vivem uma rotina de viver do esporte e para o esporte, né? E aí eu acho que a gente tem que saber entender e controlar como fisioterapeuta, por exemplo, esse atleta machuca e a galera quer esse atleta lá jogando, né? Só que, e aí, como é que você lida com isso? Então, é aquela coisa, o atleta ele quer jogar, o atleta tá ali dizendo, não, me bota, tia, me bota, eu quero jogar e tudo mais, eu só tô com dor, mas isso não me atrapalha, eu consigo jogar assim. Só que o objetivo desse atleta, diferente do atleta adulto, é completamente diferente, né? O seu objetivo com esse atleta é formar esse atleta para que ele vire um profissional
bem, né? Que ele tenha condições físicas boas para virar um profissional. Então, até que ponto você vai pôr ele em risco, né? E até que ponto você vai segurar mais, entendeu? Então, assim, eu acho que hoje a grande diferença que eu visualizei quando eu comecei a trabalhar com a base, porque até então eu trabalhava com feminino adulto, foi essa, de dizer, opa, peraí, que o meu objetivo com esse daqui é formar. Então, se eu pego essa criança, que ele está com 11 anos, e já desenvolveu uma tendinopatia crônica, e eu fico deixando ele jogar e tratando, apagando incêndio, como é que esse menino vai chegar no esporte adulto, né? Então, assim, a gente tem que entender. Então, assim, eu achei que o fisioterapeuta que vive em cada um desses contextos, ele tem que entender muito bem do contexto que ele vive e saber diferenciar a forma de tratar de cada um desses perfis de atleta, né? Muito bom. Nairinha? Ai, muito bom, gente. Acho que dá para conversar assim por muitas horas sobre isso aqui. A gente vai falando e muitas coisas vão pipocando na cabeça. Vou pegar um ganchinho de algumas perguntas a respeito de atletas de alto rendimento e amador, né, que estão surgindo ali no YouTube. Tem uma coisa que, de novo, né, eu gosto de definir as coisas e classificar as coisas, porque eu acho que fica mais claro na hora da gente se posicionar como fisioterapeutas e na hora da gente doar, né, o que que a gente tem e se prepara para ter, para doar para o nosso paciente. Me incomoda um pouco, agora é uma questão pessoal, essa coisa de você só chamar, é atleta amador, ou é atleta de alto rendimento. O senso comum diz pra gente que o atleta amador é lé, né? Cara, não preciso me dar muito para aquele cara. E o senso comum diz que o atleta de elite ou de alto rendimento é o cara que vai ter que extrair de mim o melhor que eu tenho. Cara, vamos estratificar um pouco mais, né? A literatura, eu vou chamar, talvez, acho que vale o Luiz entrar aqui de novo para ajudar a gente nas definições e tal, mas a literatura não é muito clara quanto o atleta de alto rendimento. Mas se você considera, e parte das definições envolve volume de treino, intensidade de treino, né? O quanto de tempo na semana o indivíduo destina para aquilo, e métricas, alterações fisiológicas que acontecem no corpo, né, do indivíduo treinado, tá, exposto a intensidade, volume altos ou baixos, enfim. Quando você começa a olhar para isso, né, e aí você junta nessa equação a motivação, eu quero ser sub 3 na maratona de Nova York. O que que significa isso? Eu quero correr abaixo de 3 horas, 42 quilômetros, que implica em passar 2 horas e 59 minutos correndo a 14 quilômetros por hora, performando, correndo 1 quilômetro a cada 4 minutos. Gente, isso é surreal. Se eu começo a pensar, né, nas metas, no quanto que esse indivíduo que para fazer isso treina em média 80, 100 quilômetros por semana, tá? Se isso não é alto rendimento, se isso não é se expor a intensidades e volumes de treino elevados, né, juntando com uma expectativa absurda de performar nesse nível, eu não sei o que é alto rendimento. E aí, se eu não classifico dessa forma, ou se eu não tenho essa visão mais estratificada para isso, não é justo eu não dar tudo que eu tenho, eu investir em conhecimento, né, em fisiologia, em atividade, exercício, fisiologia do exercício, essa pós, por exemplo, né, para dar o melhor, cara, para esse indivíduo. Mesmo que pelo senso comum ele não seja considerado de alto rendimento, porque ele não vive disso, ele não ganha dinheiro com isso, né? Então eu acho que vale o nosso pé no chão quanto a essas outras características que envolvem, que permeiam o dia a dia desse atleta, né? Porque se a gente for classificar só como amador ou profissional, ou alto rendimento, ou o amador que a gente coloca ali meio num escanteio, eu acho que a gente não extrai o melhor da gente. Olha quantos fisioterapeutas, faz essa pergunta para você que está ouvindo isso. Você consegue entender, por exemplo, o que é treinamento concorrente, o que é você propor um exercício, um pack de exercícios hoje, mas de forma que não implique, né, em efeitos deletérios para o treino específico que esse cara vai fazer amanhã de manhã, né? Você sabe se posicionar quanto a isso dentro da tua prática? Você sabe se o seu 3 de 10, o seu 4 de 20, o seu 2 de
50, sei lá, implica compromete o treino específico de amanhã ou de hoje à noite, né? Porque esse cara, ele tem tanta expectativa quanto um de alto rendimento para performar no Ironman, no Letap, que é uma prova de bike super forte aqui na região, enfim. Então, a gente precisa se posicionar quanto a isso, sabe? Existe uma crença dentro do esporte de endurance, por exemplo, que o atleta ele não faz exercício de fortalecimento, e vamos lá combinar que dentro de algum momento do nosso treinamento, ali, da nossa reabilitação, a gente muitas vezes para um atleta impõe, né, carga e resistência suficiente para gerar ganho de força. Você pode estar fazendo treinamento concorrente. Isso pode, dependendo do ciclo que o atleta está, ser positivo ou ser aceitável, e a depender do local, do momento do ciclo, não ser aceitável, né? Você precisa de estratégias para adaptar a tua intervenção de forma a não problematizar ainda mais o dia a dia daquele indivíduo, ou a fazer cair performance, entende? Todo mundo fala de mudar biomecânica na corrida. Cara, os artigos mostram que alteração, né, dos padrões biomecânicos de forma cognitiva implica em redução de performance. Você tem tempo para fazer aquele atleta cair performance até ele voltar a subir dentro do ciclo que ele está para uma prova, alvo? Então, olha só as nuances que um fisioterapeuta que se propõe a trabalhar com a média, com a massa, que é o atleta amador, né, precisa desenvolver os níveis de especificações, né, de skills que a gente tem que desenvolver para lidar com esse cara. Então, se você olha de forma meio até pejorativa, chamando o teu atleta de atleta amador, eu acho que a gente não dá tudo que a gente podia dar, sabe? E aí, essa pós em especial, eu vejo com uma preocupação grande, a gente se destinou, né, a se preocupar de forma importante a trazer esse tipo de problemática e ajudar as pessoas a desenvolverem essas skills, mesmo trabalhando com o que a gente chama de atleta amador, e que eu particularmente só chamo de atleta amador pró, porque a gente tem um outro problema, né? É o cara que vai, trabalha, dorme 3 horas por noite e tem efeitos deletérios de um estilo de vida que o profissional e o de alto rendimento que a gente está acostumado a chamar não tem, não necessariamente tem, né? Então, e essa é a massa que a gente vai lidar, tá? Como o Foucault falou, poucas pessoas têm condição de estar ali dentro de um time de futebol ou ser o fisioterapeuta particular do cara de uma equipe de dança ou mesmo de um triatleta profissional, né? Então, eu acho que a gente precisa elevar e refinar o nosso olhar para essas outras alterações e características de um estilo de vida de um atleta que não vive do esporte, mas que vive para o esporte, como a Cacá muito bem falou. Tem, só colocando alguns pontos aqui também, né? Acho que a gente teve todo esse cuidado na pós mesmo, que algumas coisas que você foi falando são praticamente um spoiler do que a gente vai ver no módulo 2 e no módulo 3 também, né? Mas eu acho que, assim, é legal a gente entender, né, que a pós, ela está cuidando da fisioesportiva em todos esses sentidos, né? Até o nome dela justamente traz esse lance igual a Sonar fez de colocar atividade física dentro, né? Justamente porque a gente sabe que quando eu fui me formar lá, quando estava perto de me formar, eu queria trabalhar com atleta, eu queria trabalhar com esporte, mas eu só via alto rendimento. E, da onde eu estava, para eu chegar no alto rendimento, eu falava, nossa, muito longe, isso não vai acontecer. Tanto que a minha primeira opção de pós foi uma pós em geriatria, né? Foi pensando justamente isso, a longo prazo, mercado, né? Então não fazia muito sentido fazer, porque eu via a possibilidade de trabalhar com esporte apenas como alto rendimento, né? E tem algumas coisas aí que eu acho que a gente foi falando, né, que vocês foram falando, que eu acho que tem muito a ver com a capacidade que a gente, como fisioterapeuta do esporte, tem que desenvolver, né? Um ponto que a Cacá tocou, que eu acho que é fundamental, é assim, lidar com a lesão sem ter que tirar o atleta de jogo. Isso às vezes é possível, isso muitas vezes é o que a gente precisa mais tentar fazer para não perder a vontade do atleta, né, que a Naira tinha falado também. E eu acho que aí surge um outro papel também, principalmente quando a gente está na categoria de base, que a gente tem pessoas ali que querem viver do esporte, a gente sabe que não é todo mundo que está, do sub-9 lá da Kaká, se tiver em 10 anos que vai chegar e que vai ser o jogador de referência, é muito, né? Normalmente, as categorias de base, elas estão formando atletas
mas não são aqueles atletas aqueles atletas referência, né, da modalidade. Mas eu acho que é legal a gente, como fisioterapeuta do esporte, pensar que a gente, com essa categoria, a gente tem um papel educacional muito importante também, de orientação, desde explicar o que a fisioterapia do esporte vai fazer, até explicar conceitos básicos sobre saúde, né, que aí entra lá no início da nossa conversa que a gente estava falando com o espanhol, né, a hora que a gente olha, a gente para de olhar para a doença, para olhar para isso tudo de uma forma, entender a saúde de uma maneira geral, fica muito melhor, o negócio fica muito mais rico, né? E tem um outro ponto também, que eu acho que acaba virando um diferencial do fisioterapeuta do esporte, né? E as pessoas acabam procurando um fisioterapeuta do esporte, e eu acho que é justamente porque os pacientes, eles acabam olhando para a gente como, aquele cara, ele lida com atleta, ele lida com esporte de alto rendimento, então ele vai entregar para mim tudo o que a Kaká está entregando lá no clube, né? Tudo que o Flávio entregava lá na seleção, esse cara que é fisioterapeuta do esporte vai entregar para mim no consultório. Então, acho que a gente, pensando mercadologicamente, né, a gente tem que usar isso também, né, ao nosso favor, porque a hora que você for atender o jogador de futebol de 62 anos lá, que tem uma lesão muscular, ele vai querer ser cuidado como o Neymar vai ser cuidado agora, né? E a gente tem que fazer isso, a gente tem que entregar tudo. Faz parte da nossa da ética da nossa profissão, né? Não é porque não é profissional que eu vou fazer diferente. Mas assim, eu queria ter tido essa aula, ter tido esse podcast aqui lá quando eu fui me formar. E daí talvez o caminho tinha sido diferente também. Mas animal ver essa discussão. Pode falar, Nária, por favor. Com essa animação, eu nunca vou deixar Ai, você gente, falar o não, né? a pessoa ocupa metade do podcast. É que o Bruno falou uma coisa muito legal, sabe? Tem uma outra coisa, assim, que envolve uma característica clássica, talvez, né, do senso comum, de novo, da interpretação do que é o fisioterapeuta esportivo. Então, o Bruno tocou no assunto aqui, né? A Kaká, o Flávio ali na seleção e tal, dá um tratamento VIP, né, pro atleta que é o atleta de ponta de alto rendimento e tal. E ali, o que a gente tem, né, como habilidades? Cara, o fisioterapeuta, classicamente, ali num time de futebol, ele tem que ter uma sistematização do que ele vai promover pro paciente, né, pro atleta. Então, tem ali o período de base, tem uma série de tecnologia a favor dele, então ele tem o isocinético no clube, ele tem que saber lidar com isso, ele tem que saber interpretar exames fisiológicos que os atletas fazem, ele tem toda uma sistematização das intervenções de prevenção, de intervenção e tudo mais, e talvez as pessoas acreditem, né, que só o fisioterapeuta que está ali imerso no São Paulo, no Corinthians, no Bahia, né, sei lá, no Grêmio, enfim, tem que saber, tem que ter. Dentro da nossa perspectiva, né, de abraçar essa ideia de ser fisioterapeuta esportivo e entender as inclinações e as intenções dos nossos atletas, mesmo que não estejam federados, inseridos num clube, profissionalizados e tudo mais, cara, você precisa entender que você tem que trazer a tecnologia a teu favor. É aquilo que o Bruno falou. Eu vou no fisioterapeuta esportivo, então eu acredito que ele vai me oferecer uma série de coisas aqui que o Neymar também tem ali no time de fora, né? Que é na seleção brasileira e tal. Então, vale a gente desenvolver essas habilidades, entender de tecnologia, entender do momento do ciclo que o atleta está. Então, eu faço a avaliação quando ele está normalmente um treino, um período de ciclo bonitinho para uma maratona, envolve 6 meses. Então, existe uma sistematização. Os 2 primeiros meses a gente chama aquilo de base. Então, você faz a avaliação específica, você trabalha a força, é ali que você consegue imprimir uma série de intervenções mais potentes a respeito de força e tudo mais, e você vai graduando aquilo de acordo com o ciclo que aquele indivíduo vai, né, no momento do ciclo que aquele indivíduo está. Então, existe sim essa sistematização, mesmo dentro do que a gente chama de massa, que é o atleta amador, mas que se dispõe a sistematizar o seu dia a dia, a sua rotina, para atingir um determinado nível de performance numa prova-alvo, né? Então, a gente precisa ter isso a nosso favor, a gente precisa entender de exames fisiológicos, e a pós também vai oferecer isso, a gente precisa saber
em que ponto que está a tecnologia. Então, hoje, atletas de endurance tem uma série dos wearables, né? Eu consigo medir potência, eu consigo calcular potência, eu consigo acompanhar a evolução em termos de VO2 do meu paciente. Cara, olha a quantidade de coisa que a tecnologia tem envolvida nesses esportes e que os nossos amadores têm à sua disposição, né? E o cara tem hoje relógios super potentes que a gente consegue, eu consigo acompanhar sono, eu consigo acompanhar, né, uma série de métricas dos meus atletas amadores, né? Então, olha o perigo da gente descartar uma grande importância no atleta amador. Ele vai trocar de profissional. Se a gente está falando de mercado aqui, se você não está atualizado quanto a isso, é capaz do teu paciente chegar muito mais atualizado no Garmin novo, no Polar novo que ele tem, do que você. E aí, cara? Então, a gente tem que desenvolver essas habilidades e disponibilizá-las para a massa, né? E o atleta amador, ele pode ser aquela senhora, cara, que quer correr num pace de 6, que não é um puta rendimento do senso comum, mas, cara, para ela vai ser desafiador e ela vai investir tempo, dinheiro, energia, informação e tudo mais em cima disso. Então, não podemos mais, ao meu ver, como fisioterapeutas esportivos, nos dar o luxo de não saber o que o profissional tem à sua disposição, porque hoje isso está à disposição do amador, né? Então, é isso. Eu acho que vale a gente pensar nisso também, como o que a gente tem para oferecer quanto à tecnologia, entendimento de exames e tudo mais. Parei. Muito bom. E uma outra coisa que eu acho extremamente importante, né? Assim, a gente vai ver tanta aula embasada em ciência, né? E a gente falou tanto de contexto que eu acho que é muito, sei lá, eu acho que é um amadurecimento meio atual, eu diria. Por exemplo, Saurabh Sorma agora está fazendo um processo de países de baixa renda, né? Para questões de dor e afins, né? Isso é outro contexto. Mas quando a gente lê a literatura, literalmente, dos outros países, a gente vai entender que várias vezes do que a gente está conversando aqui, a motivação do atleta lá da China e o contexto que ele se inseriu para ser o atleta de alto rendimento na China é diferente do que o do Brasil, né? Então, da Europa, então, como cada um foi construído, a gente talvez tenha que ter um olhar para ter uma cautela na interpretação de um dado, que a implementação para aquela abordagem ou aquela forma de conduta é diferente. Então, a literatura brasileira, em relação à nossa cultura literal, ela precisa também ter um olhar especial, né? E eu acho que é o que vocês vão lidar. Então, essa cautela da interpretação ela é extremamente importante. E também, para fechar minha fala, eu acho que, independente do nível, né, do rendimento que a gente está falando e da exposição, eu acho que a nossa consciência do que a gente está conversando é ser o profissional de saúde que garante a saúde do atleta, né? Porque independente de qual o ritmo que aquela pessoa tá, qual que é a saúde que eu tô trazendo para ele. Então, esse promotor de saúde que eu tô falando, eu acho que se um cara é uma criança que quer ser um atleta, ou aposentado, independente disso, eu tô tirando toda a questão da queixa e promovendo a saúde que seja esse acolhimento, né? Que seja de uma forma de não só tirar ou não só querer resolver um problema muito pontual, e aí o pensamento do que já tem de histórico o que está acontecendo atualmente e o que vai acontecer para o futuro dele é essencial. Então, você conseguir conversar sobre cenários com esse atleta é extremamente importante, de curto, médio e longo prazo. Então, eu preciso ser uma pessoa que olha para essa saúde da pessoa que está lá, independente se ela é atleta ou não, né, do que a gente está chamando de atleta ou não. Então, eu acho que isso é extremamente relevante para a gente conseguir realmente dar esse próximo passo e acho que se tornar um diferencial como fisioterapeuta esportivo dentro do que a gente está entendendo que é saúde, né? Tá tendo um movimento que eu acho que é muito interessante, né? Por muito tempo a gente falou do exercise medicine, mas também está tendo um movimento inverso de falar para a gente não chamar ele de remédio, porque seria uma coisa que cura algo. Mas se a gente está promovendo saúde, por que eu tenho que curar algo, né? Porque eu não posso só promover a saúde e numa única direcional, né? Então tem um paper muito bacana que o Fábio Dominski publicou esses tempos, que era em relação a isso, né? O rebranding da promoção de saúde para a gente ir para uma outra direção e ser uma coisa direta para a saúde, não precisa passar pela doença para curar e falar que agora eu estou curando algo, né? Então, eu acho que isso é uma maturidade que a gente vai tentar desenvolver com todo mundo, né? Então, eu acho muito bacana.
Gente, acho que a gente pode finalizar o episódio, propriamente dito. Eu não sei se vocês têm mais falas aí. E aí eu vou colocar o link do Zoom para a galera poder, né, conversar com a gente e trocar uma ideia, literalmente, para a gente conhecer o público, tá bom? Então, encerro o episódio. Muito obrigado, Naira, Bruno, Flávio, Kaká, Luiz. Foi uma conversa sensacional. Foi para mim, boas-vindas melhor que isso, nem conseguiria imaginar. E é isso. Se estiver escutando aí, não esqueça de curtir, compartilhar, mandar para todo mundo, deixa seu comentário e vamos que vamos.